Olá, tudo bem? A aula que você vai assistir agora é a aula de número 33 do curso anual de Biologia, a nossa terceira aula de Ecologia. E o tema da aula de hoje são os biomas e também falaremos sobre sucessão ecológica. Vamos começar falando sobre sucessão ecológica. O que é sucessão ecológica? É um processo gradativo de colonização de um habitat em que a composição das comunidades vai se alterando ao longo do tempo, por isso que é sucessão ecológica. A gente percebe que sempre vai começar com substrato aberto, ou seja, ninguém vivendo lá, aí começa a chegar primeiras espécies, nós chamamos de espécies pioneiras, elas se estabelecem ali, elas começam a mudar as condições daquele local, nós chamamos isso de alteração de microclima. Essa pequena alteração do local, por exemplo, o solo fica um pouco mais fofo, nós temos um pouco mais de umidade, já atrai novos seres. Esses seres intermediários que vão se estabelecendo gradativamente, a gente chama de seres mesmo, tá? Até que chega no que a gente chama de comunidade clímax. Perceba que todos os seres que vão chegando, eles vão alterando essas condições daquele ambiente. Portanto, ao longo do processo, a variabilidade das condições ambientais vão diminuindo até chegar ao clímax, você vai tendo alterações até chegar no equilíbrio, e a complexidade estrutural e funcional do ecossistema vai aumentando. Você vai ter um número maior de espécies, portanto, mais relações ecológicas, mais nichos ecológicos, você tem uma biodiversidade maior, tudo bem? O que a gente percebe na sucessão ecológica, em todas elas, é que tem 3 etapas. A primeira etapa vai ser a etapa de ecésis. Ecésis nada mais é do que espécie pioneira, então são as nossas espécies pioneiras. Exemplo, líquens, gramíneas, musgos, cianobactérias são espécies que chegam primeiro. O que seria uma espécie pioneira? É uma espécie que consegue suportar condições inóspitas, então ela consegue chegar a um lugar que ninguém estava. Um solo rígido, insolação, pouca umidade, e ela se instala ali. Ela traz uma condição um pouco melhor para as próximas espécies. As próximas etapas nós chamamos de seres, que são as espécies intermediárias. E a última etapa é a comunidade clímax, que seria o final da sucessão ecológica. Além disso, a gente percebe também que ao longo da sucessão há um aumento da biomassa e da diversidade de espécies. Nos estágios iniciais, a atividade autotrófica sempre supera a heterotrófica, portanto, a produção é maior que a respiração e a relação entre a produção e a respiração, claro, vai ser maior que 1. Por isso, nós podemos dizer que existe uma alta produtividade primária líquida, há uma alta taxa fotossintética, ok? No estágio de clímax há um equilíbrio, então a relação de produção e respiração vai ser igual a 1. O que caracteriza essa tal de comunidade clímax? O que uma comunidade tem quando ela é clímax? Ela tem um máximo de biodiversidade, então chegou no máximo ali do número de espécies, ela fica aquele máximo de biodiversidade. Máxima biomassa, quer dizer que a biomassa vai aumentando, estabiliza. Claro, eu tenho muito mais espécies agora no final, Então é a máxima. Grande variedade de nichos ecológicos, como eu tenho várias espécies, eu tenho vários comportamentos ali dentro. Teias alimentares mais complexas, vai ficando cada vez mais complexo até chegar no equilíbrio. Grande reciclagem da matéria, porque tem muitas espécies, então muitas espécies nascendo, muitas espécies morrendo, e essa reciclagem é bem intensa. A produção é igual à respiração, lembra, Produtividade primária líquida. Aliás, a produtividade líquida ela é 0, porque a respiração vai ser igual à produção, e a comunidade disse estável, então a comunidade agora está estável, ok? Existem 2 tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. A primária ocorre em áreas desabitadas, cujas condições iniciais são altamente desfavoráveis à vida, porque nunca tinham sido ocupadas antes. Então por exemplo, uma rocha nua, tipo uma pedra, nunca tinha ninguém morando em cima dela. Daqui a pouco chega um líquen, se agarra nela, começa a decompor a rocha, vira solo, daí já chega um animalzinho, já chegam outros animais e começa a aumentar a complexidade daquele ecossistema. Uma lava solidificada de vulcão, Houve uma erupção, a lava solidificou, agora começa a se estabelecer ali uma comunidade ecológica. Também é um exemplo de sucessão primária. Já a secundária, e essa imagem mostra um pouquinho como é que seria isso, ó. Aqui nós temos uma rocha nua, aí chegou lá alguns líquens, algumas briófitas, daqui a pouco umas plantas, umas ervas, daqui a pouco uns arbustos, E daqui a pouco nós temos algumas árvores intermediárias até chegar na comunidade clímax. Aí uma pergunta que é bem importante, assim, sempre a comunidade clímax vai ser uma floresta? Não, depende do lugar onde está acontecendo essa sucessão ecológica, do globo terrestre, porque depende do solo, depende do nível de chuvas, depende da insolação, entendeu?
se antes do local, vamos pensar numa sucessão secundária agora, né? Se você tinha antes naquele local uma floresta e depois vai virar floresta. Aqui é uma sucessão primária, então não tinha ninguém vivendo ali. Então do que depende? Dessas condições que eu falei, dessa condição de insolação, do tipo de solo, do índice de chuvas também. A sucessão secundária ela vai acontecer também em um lugar desabitado, só que olha só, anteriormente já estava ocupado por uma comunidade biológica, por isso as condições são mais favoráveis para o estabelecimento dos seres vivos ali. Então ela é mais rápida do que a primária, porque já tinha indivíduos naquele local, só que por alguma razão eles foram removidos, ou aconteceu alguma tragédia, alguma catástrofe e desapareceu. Exemplo, vamos colocar aqui um campo de cultivo abandonado. O campo de cultivo abandonado, imagina que antes você tinha uma floresta, eu fui lá, tirei a floresta, por exemplo, né, desmatei aquela área, e plantei, daí o solo não me agrada mais, não está tão produtivo, eu abandono aquele local. O que aquilo vai virar depois de muito tempo? Uma floresta outra vez. Então é uma sucessão secundária. Como isso daqui, ó. O solo foi abandonado, removeram, a vegetação foi abandonada. Aí começou a sucessão, vem as espécies pioneiras, depois vem as intermediárias. Como é que a gente chama as intermediárias? Os seres, é estranho, né, para esses seres, mas são seres, tá, as intermediárias. Aí vem, lembrando que essa pioneira pode ser ecésis também, você viu ali que você anotou, né? Então vem ecésis, depois seres, aí vem gramíneas, então pequenos arbustos, uma vegetação um pouco mais arbustiva, depois aqui nós temos uma floresta intermediária até chegar na floresta semelhante à original. Imagina que antes era uma floresta, volta a ser, ela vai ser igual, idêntica, com o mesmo número de espécies? Claro que não, mas ela vai ser muito próxima daquilo que era original. Por isso que se a gente preservar esses locais que foram devastados e deixar com que ele se recupere, ele vai se recuperar. Claro que o ser humano, se ele ajudar, fazendo replantio, né, ou seja, aumentando o número de espécies de maneira artificial, ajuda também. Claro, eu vou lá e vou reflorestar, vou plantar árvore, ao invés de deixar que a semente chegue por alguma forma. Mas se você abandonar de qualquer forma, vai voltar a chegar a uma comunidade original, tá? Muito próximo daquilo que era originalmente. É a sucessão ecológica secundária, quando já tinha, então, alguém habitando aquela região, mas não tinha mais porque houve uma remoção, e daí começam as etapas de sucessão secundária. Agora nós vamos falar a respeito do estudo da biosfera. Nós vimos que biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, certo? Nós dividimos esses ecossistemas em 3 biociclos. Nós temos o ecossistema terrestre, que é um biociclo que nós chamamos de epinociclo. Nós temos o ecossistema marinho, que nós chamamos de talassociclo. Eita palavrinha, né? Nós temos os ecossistemas dulcícolas, que daí nós chamamos de liminociclo, e nós vamos estudar um pouquinho de cada um. Nosso foco principal vai ficar nesse aqui, nos biomas terrestres, e nós vamos começar a falar, mas nós vamos falar também de talassociclo e liminociclo. Mas vamos focar um pouco mais no epinociclo, porque são os ecossistemas de maior importância para a gente, porque é onde nós estamos vivendo, inclusive, né? No ecossistema terrestre. Ok. O que seria um bioma? Também chamado de epinociclo, né? Que seria, no caso, o conjunto desses ecossistemas terrestres. Conjunto de ecossistemas terrestres com vegetação característica e fisionomia típica, onde predomina certo tipo de clima. Esse é o conceito de bioma. Então, o que vai definir a biodiversidade de um certo bioma, a característica, essa fisionomia típica? Vai ser principalmente 2 fatores. A temperatura, que tem a ver com a insolação, ou seja, até o nível de insolação naquela região, e também o índice de chuvas, a precipitação. Observa que nesse esquema a gente percebe assim, quanto mais quente e mais úmido, maior a biodiversidade. Inclusive aqui está representando uma floresta tropical, que a biodiversidade é absurda, né? E aqui em cima está representando a tundra, que tem uma biodiversidade bem simples, bem pouco abundante, como a gente já vai ver. Inclusive, vamos começar falando dela, da tundra. Quando a gente olha uma imagem de tundra, é isso aqui que você vai ver. Você vai ver ali alguns líquens, umas briófitas, algumas poucas gramíneas, e percebe que o solo está meio molhado? Esse solo, ele na verdade permanece congelado praticamente o ano inteiro. Tem uma região do solo que nunca descongela, que a gente chama de permafrost. Mas naquela região mais superficial, existem algumas semanas, né, do ano que chega a derreter a parte superficial. Então ele fica assim, ó, meio molhado, tá? O que a gente percebe em relação a animais, são poucas as espécies que vivem nessa região. Nós temos muitos animais que acabam migrando na época mais fria. E a gente percebe que é bem perto do Polo Norte, tá vendo? Bem perto das geleiras. Então vamos falar um pouco dessas características. Olha aí, você tem uma tabela aí para você anotar. Achou no seu material? Vamos lá. A localização, regiões próximas ao Polo Norte, norte do Canadá, da Europa e da Ásia.
O clima é desértico, ou seja, a precipitação é baixíssima, então tipo, não chove, né? Ar muito seco e muito frio, baixas temperaturas. A flora, predomínio de líquens e musgos. E a fauna, rena, caribu, boial mascarado. Aqui eu coloquei o caribu para você saber o que é o caribu, porque rena todo mundo sabe por causa do Natal, né? Ah, as renas do Papai Noel. Aqui o caribu e esse é o boial mascarado. Então são animais que têm uma pelagem bem espessa, né? Uma camada de gordura também para aguentar esse frio intenso desse bioma. E muitas das espécies que não têm tanta gordura, eles acabam migrando na época mais fria. Para onde? Para a taiga. A taiga é o bioma logo em seguida, então imagina ao sul, né? Então observa que aqui nós temos as geleiras lá no fundão, aqui a tundra, bem aqui atrás, assim com a vegetação bem rasteira, e essa é a taiga. A taiga é a famosa floresta de coníferas. Por que se chama assim, né? Porque há um predomínio de gimnosperma, de pinheiros. Esses pinheiros têm um formato cônico. Para quê? Para facilitar o deslizamento da neve, então é uma adaptação evolutiva. Como neva muito, a neve escorrega, né? Porque esse formato cônico favorece, tá vendo? Então, há um predomínio aqui de gimnosperma, ou seja, de pinheiros mesmo. Localização, hemisfério norte, ao sul da tundra. Clima, inverno rigoroso e neve constante. Flora, pinheiros, ciprestes, cedros, abetos. Então, nós temos um predomínio aqui de árvores gimnospermas, principalmente os pinheiros. Cipreste também lembra que é uma gimnosperma, né? Fauna, alces, ursos, lobos, raposas, visons, esquilos, lince, marta. Você viu que aumentou a biodiversidade? É porque é menos frio. Você vai perceber que quanto mais quente, mais chuva, nossa, a biodiversidade vai ficando cada vez maior. Aqui eu coloquei um urso para você, né, um lobo, vou apresentar outros também. Esse aqui é o lince, aqui nós temos a raposa, que a gente conhece bem, né? Essa é a marta, bonitinha, né? A marta, e esse é o vison. O vison, ele é muito caçado para fabricação de casacos de pele, então ele é um animal muito visado assim pelos caçadores. Que dó, né? Tão bonitinho. Ok, vamos falar agora de floresta temperada. A floresta temperada ganha esse nome porque é uma floresta que fica em regiões de clima temperado, ou seja, você tem estações do ano bem definidas. Portanto, essa vegetação é classificada como caducifólia. Lembra o que é isso? Perde as folhas nas épocas frias do ano, então as folhas caem e depois elas são renovadas, ok? Inclusive essa imagem mostra bem isso, né? As folhas amarelinhas prontas para cair, tá? Então por isso que a gente chama de floresta temperada ou decídua. Decídua também representa essa questão da queda das folhas aí. Localização. Nós temos muito presente nos Estados Unidos e na Europa. Clima temperado, né, 4 estações definidas, a flora decídua, ou seja, perde as folhas na época fria. Então nós temos carvalhos, faias, sequoias. A sequoia é legal se passar marca-texto. Olha aqui a sequoia. Sequoias são árvores centenárias gigantescas, né, que são muito comuns aqui nesse bioma e que elas são assim, tipo o cartão postal, sabe? Aqui inclusive dá para ver uma carroça passando por dentro da árvore, assim, elas são gigantescas, né? Então são típicas daqui. Nós temos castanheira também, musgos, samambaias, arbustos, a fauna, o javali, está lá na imagem, veados, raposas, doninhas, esquilos, eu coloquei aqui vários pássaros, insetos, anfíbios e répteis. Prof, nossa, eu tenho que saber todos os animais? Claro que não, né? Nem os cientistas sabem todas as espécies que tem dentro de um bioma. Você tem que saber aqueles que são característicos. E quando tiver algum, eu vou falar para você passar o marca-texto, tá? Aqui, a sequoia. É muito legal saber. E o fato de caírem as folhas na época fria. Isso também é bem legal. Floresta tropical. A floresta tropical, quando a gente olha essa imagem, de cara a gente já percebe que a coisa é biodiversa. Como assim? É um local de grande biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. Por quê? Porque eu tenho um clima mais quente e bem úmido e muitas chuvas. Então isso favorece a vida, tudo bem? Percebe também que eu tenho bastante plantas assim, desde a parte de baixo até a parte de cima. Eu tenho vários estratos nesse tipo de bioma. Eu tenho aquela região mais umbrófila, que fica com sombra perto do solo. Eu tenho a região mais heliófila, que são aquelas plantas que precisam de sol, então elas ficam na parte mais de cima. Eu tenho vários estratos aqui dentro, ok? Vamos lá, localização. América Central, América do Sul, África, Austrália e Ásia. Você vai perceber que é tudo perto da linha do Equador. Clima quente, úmido, alta pluviosidade e muita radiação solar, justamente porque é nessa faixa da linha do Equador. Floras, é perennifolia, o que é isso mesmo? As folhas não caem, né? Elas mantêm as suas folhas o ano todo. Muitas árvores, cipós, orquídeas, bromélias, samambaias que criam andares, que eu acabei de falar, e que determinam diferentes microclimas. Então, o microclima aqui embaixo, ou seja, a umidade, a temperatura, é diferente daqui, que é diferente daqui, sabe? Então, nós temos vários microclimas nesses andares, dentro dessas florestas. A fauna é variada, anual, né?
Tem muitas aves, papagaio, arara, tucano, onça-pintada, anta, capivara, macaco, artrópode, peixes, répteis, anfíbios. A onça-pintada que eu acho que é legal aí você passar o marca-texto, mas nós vamos focar mais nos nossos biomas brasileiros, tá? Não falando assim generalizado de floresta tropical. Vamos focar depois na nossa floresta amazônica e na nossa Mata Atlântica, que são florestas tropicais, ok? Vamos lá. Savana agora. Quando a gente olha essa figura, não tem como a gente não lembrar do quê? Rei Leão, né? Então a gente já pensa em savana e tal. Se te perguntarem sobre savana, pensa no filme. Aí você já começa a pensar quais são os bichos que você tem lá. É girafa, é zebra, é hipopótamo, é leão, entende? Hiena. Aí você vai colocando aí a fauna. Ficou fácil, né? Agora, olha a flora, são árvores de baixo porte, você viu que elas não são autonas, né? Elas não são gigantescas, elas são esparsas, elas são afastadas, eu tenho bastante arbustos, gramíneas, então isso caracteriza a savana. Nós temos uma savana no Brasil, só que a gente não chama de savana, a gente chama de cerrado, que a gente chama de savana brasileira, né? Vamos depois falar do nosso cerrado. Localização, América do Sul, inclusive no Brasil, nós temos aí uma parte, né? África, Austrália e Ásia. Clima, quente com seca rigorosa, então os meses de secura são secos mesmo, mas chove, não é sempre assim. Flora, arbustos, gramíneas, árvores de pequeno porte. A fauna, gavião, avestruz, abutre, leão, guepardo, leopardo, hiena, elefante, vai lembrando os bichos lá do Rei Leão, né? Zebra, gnu, esse é o gnu. Gente, que bicho estranho, né? Ele é tipo uma mistura de boi com cavalo, né? Um negócio meio estranho. Gnu. Girafa, rinoceronte, vários insetos e répteis. Então aí fácil de lembrar a fauna da savana. Vamos falar agora dos campos. Quando a gente fala de campos, nós também podemos chamar de pradarias ou estepes. O que a gente percebe aqui? A gente tem um predomínio de gramíneas. Você olha assim, gramínea perder de vista, né? E ali uns arbustos aqui e acolá. Mas a vegetação predominante, gramíneas. Localização, América do Sul, África, Europa, Austrália, Estados Unidos e Rússia, então bem espalhado mesmo. Clima temperado com períodos de seca. A flora, predomínio das gramíneas. A fauna, roedores, carnívoros, lobos, coiotes, raposas e muitas espécies de insetos. Aí eu coloquei um roedor aqui no meio e os carnívoros aqui prontos para devorar o coitado do roedor, né? Então aí nós temos essa fauna nesse bioma, tá? Mas o mais importante, gramíneas. Acho que de longe você tem que lembrar que campos, o predomínio é de gramíneas, ok? Desertos. O que a gente observa num deserto? A coisa mais importante, assim, que mais cai no vestibular, é como que os animais e vegetais vivem num lugar desse, que não chove, né? Que tem temperaturas que oscilam, tem desertos que chegam a temperaturas baixíssimas na madrugada e altíssimas à noite. Então, a amplitude térmica, tipo, sei lá, passa de 50 graus. Então, é muita diferença, certo? Isso a gente precisa saber um pouco, essas adaptações. O que a gente percebe na vegetação são adaptações como o caule cladódio, lembra aquele caule que faz fotossíntese, parênquima aquífero, as raízes bem profundas, a cutícula bem espessa, muitas espécies, as folhas se modificaram em espinhos. Os animais muitos excretam ácido úrico, porque é a forma de excreta que economiza mais água. Tem hábitos mais noturnos do que diurnos, vivem em tocas. Então essas adaptações são legais de saber. Localização, América do Sul, América do Norte, África, Ásia e Austrália. Clima, baixa umidade do ar e baixa pluviosidade, que acho que é o que mais importante. Flora, gramíneas e arbustos adaptados, que eu acabei de falar algumas adaptações aí para vocês. A fauna, pequenos roedores, né, então mamíferos, os répteis predominam, então serpentes, lagartos, artrópodes, aranhas e escorpiões. Lembrando que, se você pensa num réptil, a gente já imagina qual é a adaptação para esse local, né? A pele é o quê? Seca, queratinizada, então ele não perde água pela pele, é uma adaptação. Outra coisa é que eles excretam ácido úrico, e o ácido úrico, como ele é super concentrado, ele economiza muita água com isso, certo? Os artrópodes também eliminam ácido úrico, e além disso eles têm aquela respiração traqueal nos insetos e filotraqueal nos aracnídeos, que também ajuda a evitar essa perda excessiva de água por transpiração. Então são algumas adaptações. Mas é um mamífero, como é que um coitado do mamífero sobrevive num lugar desse? Eu trouxe um exemplo para vocês. Esse é o rato canguru. Por que o nome dele é rato canguru? Dá uma olhada se não parece um rato misturado com canguru, né? O rato canguru nunca toma água, tipo nunca, ele nunca chega numa pocinha e toma água. Como é que ele consegue então obter água para o seu metabolismo, para a sua sobrevivência? Do alimento. Toda a água que ele obtém é comendo grãos, comendo raiz de planta.
e ele obtém essa água. Mas é pouco, né? Você fala assim, puxa, mas é pouco para um animal mamífero. Então, como que ele se vira com isso? Os seus néfrons são muito longos, muito longos. Consequentemente, ele consegue reabsorver o máximo de água e a sua urina é pastosa. Que interessante, né? É uma adaptação de um mamífero para sobreviver numa região como essa. E aí tem muitas outras adaptações que, se você for assistir documentários de deserto, você fica, sabe, chocado, assim. Tem alguns répteis, por exemplo, que tomam água por osmose. Quando ele encontra uma pocinha, tipo um sol, que, sei lá, vamos pensar que deu uma pancada assim de chuva, assim, tipo, tchá, só localizada, assim. Só que ele vai fazer assim, já vai evaporar, né? Esses répteis correm naquele solo que está úmido e eles conseguem pegar por osmose, eles não precisam tomar pela boca, a água entra pela pele. Aí você fala, mas não é impermeável? Existem pequenas regiões que não são nessas espécies, daí ele consegue puxar água por debaixo. Gente, muito legal, tem muita adaptação legal. Agora sim, nosso foco é bioma brasileiro. Bioma brasileiro é o que mais cai. Biomas mundiais caem? Deixa eu pensar. Em questões de somatória, tipo o EPG, o EM, cai. Mas as questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E, aí é bioma brasileiro. Enem, bioma brasileiro. Agora eu vou te desafiar o seguinte. Você viu que aí no seu material você tem esse mapinha aí? Se você virar a página, você vai achar esse mapinha. Eu gostaria que você desse um pause no vídeo agora e que você preenchesse essa atividade, para ver se você lembra quais são os principais biomas brasileiros. Faça isso e depois volta aqui e a gente vai preencher. Beleza? Então agora nós vamos preencher. Então vamos começar com o número 1. O que é o 1? São os nossos campos sulinos, os nossos pampas. O que é o bioma número 2? Olha só, pega uma parte do sudeste, sul, tem toda a parte litorânea aqui. Nós temos a Mata Atlântica, ok? Toda a região costeira, na verdade, né? Mata Atlântica. O item 3 aqui, bem no meio, ó, pegando uma boa parte do centro-oeste brasileiro, nós temos o Cerrado. O 4 aqui, pegando uma boa parte do Nordeste, nós temos a Caatinga, que significa Mata Branca. Depois a gente vai entender o porquê disso. O 5 aqui, que é o nosso maior bioma, ele ocupa 40% do território brasileiro, é a nossa floresta amazônica. E o 6, escondidinho aqui no cantinho, é o nosso Pantanal, né? Então, Pantanal, item 6. Prof, e a Mata dos Cocais, Prof, e Manguezal, eles são biomas de transição, então nós vamos falar também, só que aqui estão os principais biomas brasileiros, os principais, tudo bem? Vamos começar agora um por um? Vamos começar com a floresta amazônica? Bom, a floresta amazônica é uma floresta tropical, você tem que entender isso, se alguma questão fala assim, é uma floresta tropical, é uma floresta tropical, alta insolação, muita chuva e a biodiversidade é surreal, ok? O que a gente percebe aqui é aquela característica que eu expliquei para vocês, a vegetação começa de cima até embaixo, criando andares, microclimas. E aí nós temos diferentes espécies de animais que vivem também em cada uma dessas regiões e também de vegetais. A gente precisa conhecer um pouco isso. Vamos lá. A localização da nossa floresta amazônica. Na região norte do Brasil é a localização. Agora, é um bioma que só tem no Brasil a floresta amazônica? Não. Você tem também no Equador, não é? Você tem também na Colômbia, você tem também... Então, você tem outros países que tem, não é só no Brasil. Então, não fica com essa pira de achar que a floresta amazônica é só brasileira. Ela tem uma faixa de países que estão nessa linha do Equador, ok? Mas vamos falar de Brasil, né? Então, região norte do Brasil. Clima quente e úmido. Flora exuberante, né? Rica em plantas epífitas, lembra que são aquelas plantas que vivem sobre as outras, sem parasitá-las, tipo bromélias, orquídeas? A floresta forma estratos, né? São andares, esses estratos chegam a 40 metros de altura, gente, é muito alto, né? Agora, uma coisa que eu acho legal você anotar que não está aí no seu material, escreve aí no cantinho. Nós podemos dizer que essas plantas são higrófilas, não confundir com hidrófilas, com D. Qual que é a diferença? Hidrófila é uma planta que está dentro d'água. Higrófila é uma planta que gosta de lugar com grande umidade. Tudo bem? Então elas vivem em lugares que chovem bastante. As plantas aqui são chamadas, tem planta hidrófila também, Vitória régia, por exemplo. Mas nós estamos falando do todo, né? Do todo elas são higrófilas. E são latifoliadas, lembra disso em geografia? Latifoliadas significa que as folhas são largas. Como tem bastante água disponível, não há um problema de perda excessiva de água, então elas podem ter folhonas, né? Então, latifoliadas. Isso aqui também é legal. Nossa parte de flora é dividida em 3 matas, 3 regiões. Nós temos a mata de Igapó, que é aquela que fica dentro da água. Então, nós temos a Vitória régia, ou então plantas que são adaptadas para não ficar submersa na água, mas ela está na planta que está dentro da água, sabe? São plantas epífitas, para não afundar, ela se agarra em cima de outras. Mata de várzea. A de várzea é aquela que sofre inundações na época de chuvas intensas. Então é uma região que tem época do ano que está seca, tem época do ano que está alagada, tá? Seringueira está lá.
A mata de terra firme é aquela que nunca alaga, que é uma região mais distante um pouquinho dos rios. Então, castanheira e guaraná estão lá. Lembrando que, gente, a flora é o que? Absurdamente exuberante. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês e são os mais importantes. Esses você precisa saber. Se falou guaraná, açaí, castanheira, você tem que saber que é da floresta amazônica, ok? Agora, a mata de terra firme, beleza, e vamos falar da fauna. A fauna também é exuberante e tem muitos insetos, anfíbios, répteis, aves, macaco, onça, tamanduá, bicho preguiça, peixes, boto cor-de-rosa, peixe-boi. Agora, quer saber dois que sempre vão cair? O boto cor-de-rosa e o peixe-boi. Você tem que saber, porque elas são espécies endêmicas da floresta amazônica, então é legal você saber. Olha só, boto cor-de-rosa aqui, peixe-boi aqui, e aí eu coloquei aqui só para você lembrar também que as espécies de aves são exuberantes, né? E aqui a gente percebe então uma mata bem fechada, né, com vários estratos, vários andares aí, formando a nossa flora da floresta amazônica. Falando de floresta tropical, já vamos falar também da nossa Mata Atlântica. A Mata Atlântica, mais uma coisa da floresta amazônica, quase esqueci que é importante, até voltar na figura da floresta amazônica. O solo da floresta amazônica é rico, tipo em nutrientes? Não, é muito engraçado isso, né? Porque a gente acha, você fala, nossa, deve ser um solo riquíssimo, né? E não é. Só a camada mais superficial do solo é que é rica em matéria orgânica para que haja essa reciclagem dos seres vivos. E por que isso? Justamente porque o que faz o solo ser rico é a floresta. A queda das folhas, a morte de animais, essa decomposição faz com que o solo seja rico. Se você remover a floresta, o solo não serve para nada. Como assim? É um solo que engana, porque tem gente que olha aquilo e fala, cara, eu vou desmatar e vou plantar aqui e vou morrer e ganhar dinheiro. Por quê? Porque é um solo maravilhoso. Só que ele é maravilhoso por causa da floresta. Se você tira a floresta, você tira quem deixava o solo maravilhoso, entende? Porque é só a camada mais superficial. É um solo que facilmente sofre lixiviação ou lixiviação. Ou seja, se você tirar a cobertura verde, quando chover, a água da chuva vai dissolver os nutrientes e vai levar tudo embora, os nutrientes minerais, os nutrientes orgânicos que estavam sendo lançados no solo. Por isso que a gente precisa preservar a floresta, ok? Agora vamos falar de Mata Atlântica. Mata Atlântica é uma coisa que eu acho bem legal você lembrar. É um bioma que já foi muito destruído desde a época da colonização do Brasil. Então, há até estudos que dizem que foi mais de 90% que já foi destruída, desde a chegada, né, da colonização até hoje. Então, a gente precisa ter um olhar especial para a Mata Atlântica, ok? A Mata Atlântica aqui também tem esses estratos, porque é uma floresta tropical, então também tem camadas, né, de vegetação que cria esses diferentes microclimas e também tem uma fauna bem exuberante. Vamos lá. A localização, desde o Rio Grande do Norte até Santa Catarina, é quente e úmido. A flora, palmito, pau-brasil, ipê, cedro, peroba, orquídea, samambaia, xaxim. Desses, qual que eu acho super legal você lembrar? Pau-brasil, puxa, icônica, né? Lembrar também do palmito, que está em processo de extinção, não pode mais tirar palmito da Mata Atlântica, porque aí você tem que plantar o palmito para você poder vender, você não pode ir lá na natureza e tirar. E o xaxim também está em processo de extinção, que a gente já falou sobre, lembra? O xaxim é essa pteridófita que foi muito explorado para a fabricação de vasinhos muito parecidos com esse aqui, que hoje são feitos de fibras de coco. Antigamente fazia desse caule, do xaxim. Então não pode mais, foi cortado esse negócio de tirar da Mata Atlântica, ok? E lembrar que ela é da Mata Atlântica, isso que eu acho importante assim. São também plantas higrófilas, ou seja, elas gostam de umidade, ou seja, tem que ter umidade alta, por isso que a gente classifica como plantas higrófilas aqui. E também são latifoliadas, né? Não precisa nem dizer. Agora vamos falar um pouquinho então da questão da fauna, ó. Mico-leão, onça-pintada, jaguatirica, monocarvoeiro, que é esse macaquinho simpático aqui. Aqui são as aves, ó. Sanhaço, araponga, o macuco e o jacu. Tá vendo aqui? Répteis, anfíbios e insetos. Prof, tem algum bicho que seja assim importante passar o marca-texto? O mico-leão. Especialmente o mico-leão dourado, que está na lista de extinção já faz muitos anos, ok? Então coloca lá mico-leão, que seria típico, um animal típico da nossa Mata Atlântica. Aí, a onça pintada também, a gente sabe, né? Porque volta e meia aparecem notícias de onça parda, onça pintada, soltas por aí na Mata Atlântica. A gente vive em Mata Atlântica, certo? Agora a floresta das araucárias. Na verdade, a floresta das araucárias, por que ela não aparece como um bioma clássico ali, do principal? Porque ela é parte da Mata Atlântica, tipo, ela está dentro da Mata Atlântica. Então, nós estamos na Mata Atlântica? Sim, mas nós estamos numa região chamada de floresta das araucárias. É só olhar ao seu redor. O que caracteriza a floresta das araucárias? As araucárias? Como assim? O pinheiro do Paraná, a araucária angustifolia. Então a gente percebe assim que há um predomínio dessas gimnospermas. Isso é uma coisa bem característica da mata das araucárias ou floresta das araucárias. Onde a gente encontra? São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O clima, o inverno é frio e o verão é ameno. A flora, o que predomina é o pinheiro do Paraná. São plantas aciculifoliadas. O que é isso? As folhas são estreitas. Por quê? Porque é típica adaptação para clima frio, para que a neve possa escorregar mais facilmente. Você fala, mas aqui nem tem neve, né? Mas é típico de gimnosperma, mas também para retenção de calor, tá? Arbustos, gramíneas, canela, erva mate. Então, a erva mate pode aparecer numa questão também, mas, claro, vai aparecer a araucária, né? O pinheiro do Paraná. Fauna. Insetos, répteis, coatio, bugio é aquele macaco lá. Tatu, roedores, lobo-guará, tico-tico, pica-pau e gralha azul. Adivinha qual é o animal mais importante dessa lista? A gralha azul. Por que a gralha azul? Por causa da relação ecológica que ela tem com o pinheiro do Paraná. Lembra que a gralha azul, ela se alimenta do pinhão. Só que ela pega mais pinhão do que ela é capaz de comer. Então ela pega o pinhão e enterra para comer depois. Quando ela enterra para comer depois, ela esquece onde ela enterrou. Então ela ajuda na dispersão desse vegetal. Então por isso que é importante você saber que a gralha azul precisa ser preservada, beleza? Mata dos cocais. Mata dos cocais também é chamada de mata do babaçu ou babaçual. Anota aí se não tiver anotado aí no seu material. Babaçual com C cedilha. Mata dos cocais é um bioma de transição, também é um ecótone que a gente chama, né? A gente percebe que há um predomínio de palmeiras aqui, que inclusive é o babaçu, e ela é muito importante para o povo local, para a população local, e vamos entender o porquê. Esse mapa eu só coloquei para você lembrar onde fica, né, a Mata dos Cocais. Essa aqui é o Mata dos Cocais. Observa que ela fica na intersecção entre 3 biomas, entre a caatinga, que está em amarelo, o cerrado, que está nesse begezinho, e a floresta amazônica. Então ela fica tipo no meio dos 3 aqui, Essa é a Mata dos Cocais, esse marronzinho aqui, Mata dos Cocais. Então a Mata dos Cocais, ela se localiza no Rio Grande do Norte, Maranhão e Piauí, pega esses 3 estados. Clima, alta pluviosidade e temperatura alta. Uma coisa que chama atenção é que os lençóis freáticos desse bioma, eles são super superficiais. Ficou estranha essa frase, né? Eles são bem superficiais. Significa que o solo é bem úmido dessa região, bem úmido, tá? E há o predomínio do babaçu e da carnaúba. O babaçu, que são aquelas palmeiras que você viu na foto, são muito importantes para o povo local. Por quê? Porque do babaçu eles conseguem tirar muita matéria-prima para a fabricação de muita coisa. Por exemplo, as folhas secas eles podem usar para fazer palhoça, telhado. O fruto, que é esse aqui, ele é um coquinho, né? Ele pode ser usado para fabricação de farinha, uma farinha especial de babaçu, pode ser usado para fabricação de artesanato. Tá vendo essa cestinha no fundo da foto? É feita da parte do endocarpo, da parte mais dura, que fica perto da semente. Eles podem usar a própria semente para a extração do óleo de babaçu, que é muito importante na fabricação de cosméticos, mas pode ser usado na alimentação também. Então tem várias coisas que eles podem tirar e que pode ser usado para vários produtos. Então ele é fonte de renda para a população local, ok? Fauna, insetos, roedores, isso não é muito relevante. Roedores, serpentes, lagartos, coruja, gavião. O mais importante aqui é o babaçu. E lembrar que esse é uma fonte de renda para muitas pessoas da região, ok? Cerrado agora. Olhando foto de cerrado, a coisa que você precisa bater o olho e falar assim, gente, cerrado, é isso aqui, Os troncos são tortuosos. E por que o tronco é tão tortuoso? Por causa da qualidade do solo. O solo é um solo ácido e ele é um solo que sofre lixiviação facilmente, então ele perde facilmente os seus nutrientes minerais, então ele apresenta dificuldade para o crescimento do vegetal, por isso que ele acaba crescendo assim de maneira torta. Outra coisa, a casca é sempre grossa desses vegetais. Por que a casca é grossa? Porque como esse é um bioma que tem épocas do ano muito secas e outras com chuva, mas a época seca é muito seca, podem acontecer incêndios espontâneos. Por exemplo, uma descarga elétrica, já ataca fogo. O que a gente tem visto agora são incêndios criminosos, não é verdade? E esses incêndios criminosos, eles são incêndios que destroem a flora. Ela não consegue suportar 3, 4, 5 incêndios ao longo do ano. De vez em quando, sim, se ela pegar fogo, ela não vai morrer. Vai queimar a parte de fora do caule e a parte interna, que é a vital, vai sobreviver. Então, assim que passar a época das queimadas, ela vai brotar de novo. Mas um incêndio atrás do outro, não tem vegetal que sobreviva a isso. Mas se a questão falar que são vegetais que sobrevivem às queimadas, é verdade. São vegetais que têm casca grossa, verdade. São vegetais que têm raízes profundas, porque os lençóis freáticos são profundos, verdade. As folhas podem apresentar pelinhos de proteção para evitar perda excessiva de água, verdade. E o caule retorcido, que eu acho que é a parte mais importante, tá? Localização: Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul.
O clima é quente e seco, então lembra que tem épocas de chuva, mas tem épocas de muita secura, são 6 meses, né? Flora, arbustos, ipê, peroba do campo, gramíneas, é uma vegetação tropófila. O que significa dizer que a vegetação é tropófila? Que ela tem épocas de chuva e épocas de seca. Ó, higrófila significa que é sempre úmido. Tropófila é quando tem umidade, mas tem épocas secas e ela consegue se adaptar bem a isso. Fauna, lobo-guará, tamanduá, muito importante lobo-guará, lembra que até ele estava para estampar a nota de R$200, eu não vi essa nota ainda chegar, né? Então o lobo-guará é um importante animal do Cerrado brasileiro, tamanduá, tatu, anta, onça-pintada, veado campeiro, ema, siriema, carcará, répteis e insetos. Esse é o carcará, eu coloquei porque eu imaginei que vocês não iam saber quem é, né? Uma ave de rapina, tá? E essa aqui é a seriema. E a ema é muito parecida com a avestruz, eu acabei não colocando porque eu imagino que você saiba aí quem é essa ave, ok? Agora a caatinga. Caatinga significa mata branca. Por que mata branca? Porque ela tem muitos exemplos de plantas, ou seja, nesse bioma, que perdem as suas folhas na época mais seca. Então ela fica com o caule meio esbranquiçado, então você chama de mata branca, porque você olha, fica tudo esbranquiçado, assim, sem folha, sabe? Então por isso caatinga. Ah, isso é uma coisa bem legal. Caatinga é o único bioma que ele está totalmente em território brasileiro. Os outros todos têm você encontra esse bioma em outros lugares. A caatinga não, tudo bem? Então caatinga mata branca. O que eu percebo? Adaptações. Eu vejo caule do tipo cladódio, eu vejo plantas caducifólias que perdem as suas folhas na época seca, eu vejo plantas que apresentam raízes profundas, então cutícula bem espessa, as folhas podem ser modificadas em espinhos, então tem várias adaptações para o clima seco. Localização, região nordeste em Minas Gerais, na região norte. Clima, baixa pluviosidade e temperatura alta. Flora, plantas xeromórficas. Planta xeromórfica é a mesma coisa que xerófita ou xerófila. É uma planta adaptada a clima seco, tudo bem? Mandacaru, juazeiro, xique-xique, facheiro, barriguda, que é a paineira branca, e também tem muitas plantas caducifólias, ou seja, elas perdem as folhas na época seca. Fauna, veado catingueiro, roedores, cascavel, lagarto, ararinha azul, carcará e insetos. Carcará aqui também, ó. A ararinha azul é legal você colocar porque também é uma ave que ela já foi até considerada extinta, depois viram algumas voando por aí, não se sabe exatamente se elas fugiram de cativeiro ou não, mas na natureza ela já é considerada uma ave extinta. Que triste, né? Só tem em cativeiro, a princípio, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho dessa parte da flora, que tem muito nome estranho, né? Aqui nós temos alguns representantes, ó, mandacaru, juazeiro, xique-xique, facheiro e a barriguda. Olha o que eu percebo, aqui eu tenho caule do tipo cladódio, lá também espinhos. E os juazeiros? Fala, cara, o juazeiro parece uma árvore normal, né? Você já percebeu que tem um monte de cidade com o nome de juazeiro? Juazeiro do Sul, Juazeiro do Norte, Juazeiro não sei o que, né? Porque é uma árvore ícone. Por que ela é uma árvore ícone? Porque ela não perde as suas folhas na época seca. Então ela oferece um pouco de refresco, sabe, de acalento para o povo. Por quê? Porque sempre tem uma sombrinha no juazeiro. E como é que ela consegue manter as suas folhas e não morrer, sabe, na secura, na época da falta das chuvas? Primeiro porque a cutícula é bem espessa e outro fator super surpreendente é o tamanho das raízes. As raízes são muito profundas, então elas conseguem atingir lençóis freáticos bem profundos. Agora, a barriguda, o que a gente percebe é que ela tem um caule gordinho, por isso que é barriguda, né? É a paineira branca. Ela tem essa parte mais dilatada porque ela armazena água. Então ela tem parênquima aquífero, ok? Nessa região do caule aqui. Vamos falar dos pampas, dos nossos campos sulinos. O que caracteriza os pampas? Gramínea, a perder de vista, assim, ó, gramínea, né? Então são nossos campos. A localização Rio Grande do Sul, tem na Argentina também, né? Mas no Brasil, Rio Grande do Sul. Clima, inverno frio, verão ameno. Flora, gramíneas. A fauna, ratão do banhado, preá, são animais pequenos, né? Ema, codorna, caturrita, seriema, cobras, lagartos. Como a vegetação é muito rasteira, os animais precisam se esconder nela. Então eles são pequenos também, tudo bem? Então aqui eu só coloquei alguns representantes. Esse aqui é o ratão do banhado, né? Aí algumas aves aqui também representadas. Ah, a ema aqui, ó, que eu coloquei. Então esses são os pampas. Uma coisa que eu acho legal você saber sobre pampas. Os pampas, eles estão sendo substituídos, esse bioma, por plantação de pastagem, por criação de gado, né? E o fato do animal sapatear muito esses vegetais provoca a compactação do solo. Então é um impacto muito grande que a criação de gado provoca nesse bioma, tá? Nos pampas. E isso pode levar, inclusive, à desertificação, né? Agora, o Pantanal. O Pantanal, gente, é a maior planície alagada do mundo.
Tem só no Brasil? Não, tem no Brasil, tem na Bolívia e tem no Paraguai. Então são 3 países que tem o Pantanal ali. Então o que a gente percebe é que existe uma biodiversidade muito adaptada e muito dependente desse alagamento, né, que tem nessa planície. E lembrando, né, que o nosso Pantanal está em chamas, isso é uma coisa muito triste. Você fala, como que o Pantanal pega fogo se ele é alagado? Não é todo alagado, né? Tem uma região grande de alagado, os rios que também alagam certas regiões e depois na época de menos chuva diminui, né, esse alagamento, mas tem muitas regiões que não são alagadas e que estão pegando fogo. Localização, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Brasil, não esquece que tem outros países também. Clima, semiúmido. A flora, carandá, ipê-roxa, aroeira, peroba, angico, buriti, tem muitas árvores, né? A gente acha que é só vegetação rasteira e não é, tem muitas árvores também. E nós temos plantas caducifólias no Pantanal também, por causa da época de seca, e a vegetação é tropófila, porque tem épocas do ano com chuva e épocas do ano sem chuva, de muita secura. Então elas também suportam essa variação de umidade ao longo do ano. A fauna, crustáceos, moluscos, anfíbios, peixes, jacaré, sucuri, nossa, ela é muito grande. Cervo, ariranha, tamanduá, capivara, tuiuiu, saracura, muitas aves, inclusive o número de espécies de aves é o maior que tem dos biomas brasileiros, é lá no Pantanal, muita ave. E muitos peixes, claro, né? Tem muitos rios também. Mas essa ave aqui é a ave cartão postal. Geralmente as questões de vestibular colocam ela. Tuiuiu. Então você fala assim, qual é o bioma que tem tuiuiu? Tuiuiu é Pantanal, tudo bem? E jacarés, claro, né? Sempre vai aparecer também um grande número de espécies de jacarés no Pantanal. Vamos falar agora do mangue. Mangue também é um bioma de transição e você encontra em toda a região litorânea, toda a região. O mangue, ele é um encontro da água do rio com a água do mar. Ele pode penetrar vários quilômetros assim no continente, porque a água do mar vai entrando e misturando com a água do rio. Então fica uma água meio salobra, sabe? O solo, ele é argiloso, então ele é bem compacto, então ele é pobre em oxigênio. Consequentemente, os vegetais que vivem ali precisam ter adaptações para suportar essa falta de oxigenação do solo. Por que o mangue é tão importante ecologicamente falando? Por causa disso aqui que você está vendo. Ó. Você está vendo que as raízes e muitos caules do tipo rizóforo, elas fazem essas ramificações para suportar o vegetal nesse solo molenga, né? Essas raízes adventícias criam verdadeiros refúgios para a reprodução de muitas espécies de crustáceos, moluscos, peixes. Então os peixes vêm e colocam seus ovos aqui e eles eclodem e depois eles voltam para o mar ou voltam para o rio, depende da espécie. Então atrai muitas espécies ali. É tipo quando você pensa em Recife de coral, sabe? Que acaba atraindo muitas espécies porque serve como refúgio. É o exemplo do mangue. Por que o mangue também é um bioma que a gente precisa prestar atenção, né? Porque o mangue, como ele é onde o rio desemboca no mar, tem muito esgoto que chega ali. E isso provoca um impacto muito grande. O despejo de esgoto, de águas servidas, de sabão, de detergente, também impacta, e o lixo que chega impacta grandemente no mangue, tá? Vamos lá, esse é o mangue, ó, esse que você está vendo em roxo. Lá desde o norte até o sul, nessa região litorânea, então, que você está encontrando, mangue. Localização, toda a costa litorânea. Clima, quente e úmido. A flora, muitas plantas epífitas, porque como o solo é muito instável, tem muito sal, pouco oxigênio, as plantas acabam ficando em cima para suportar. Então tem muita planta epífita. Árvores com adaptações. Você lembra quais são as adaptações? Por exemplo, rizóforo, caule do tipo rizóforo, as raízes adventícias, lembra que as raízes bifurcadas que eu acabei de mostrar, glândula de sal nas folhas, como ela suga a seiva bruta desse solo, vem água salgada, né? Então o excesso de sal ela expele na folha, você passa a mão na folha assim tem sal, bem legal. O que mais que você pode encontrar aqui nessas plantas de mangue? Então as raízes, o caule, as glândulas de sal, e as raízes respiratórias, lembra? Como o solo é pobre em oxigênio, tem aquele monte de raiz com geotropismo negativo, as raízes respiratórias, os pneumatóforos, lembra? Que ajudam na respiração desses vegetais. A fauna, moluscos, crustáceos e muitas espécies de peixes. Então você tem bastante bivalve, os crustáceos também, bastante caranguejo. Inclusive esses animais, eles são fonte de renda para o povo caiçara, para o povo que vai coletar isso do mangue. Eles enfiam o braço até aqui assim para pegar o caranguejo, enfiam lá no mangue, né? E puxa o caranguejo. E eles vendem isso para sobrevivência, para subsistência. Por isso que é importante a preservação também desse bioma, né? Do manguezal, ok? Agora nós vamos fechar nossa aula falando dos ecossistemas aquáticos. Então, os terrestres fechamos e é hora de a gente falar dos ecossistemas aquáticos. Nós temos o ecossistema aquático de água doce,
e de água salgada. O de água doce eu chamo de liminociclo, beleza? Lembra que o de água salgada é muito mais abundante, né? E tem muito mais biodiversidade também. O liminociclo tem o de água parada e o de água corrente. Água parada nós vamos chamar de água lêntica. Faz sentido, né? Lêntica é lenta, é parada. Então, ó, lagoa, lagos, charcos são água parada. Os produtores na água parada são plantas aquáticas e muito plâncton, muito fitoplâncton, porque como a água está parada, fica aquela película em cima, então tem bastante plâncton. Os consumidores são zooplâncton e peixes, então o zooplâncton se alimenta do fitoplâncton e os peixes se alimentam do plâncton. Apresentam muito mais biodiversidade do que um ecossistema de água corrente, isso é bem importante, porque a gente acha que não, né? Quando você pensa num rio e uma lagoa, você fala, ah, cara, tem mais biodiversidade no rio, e não é. Tem mais biodiversidade na lagoa porque tem muito mais fitoplâncton lá. No caso da água corrente, que a gente chama de água lótica, ou seja, água corrente, eles são pobres em plâncton. Praticamente não tem, porque não tem como, tá balançando assim, ó. Então, quem é o produtor? Os produtores são as algas e musgos que ficam na beira, na margem, nas rochas, ou no fundo, né? Não muito no fundo, porque muito no fundo não pode, porque tem que ter luz, né, claro. E os consumidores, moluscos, insetos e peixes. Então não esquecer que água lótica é corrente, água lêntica é parada e que a água lêntica tem mais biodiversidade do que a água lótica. Agora vamos falar de água salgada, talassociclo. Os oceanos cobrem mais de 75% do nosso planeta, então é um bioma de extrema importância. As profundidades variam até 11 quilômetros. Eu não consigo nem entender o que é isso. O que é 11 quilômetros? É muito fundo, né? A concentração salina é em torno de 3,5 gramas de sal por litro, também é bem salgado. E ele é dividido em domínio bentônico e domínio pelágico. Bentônico é aquele que fica no fundo. Pelágico é toda a massa de água. Toda a massa de água nós vamos chamar de domínio pelágico. Bentônico é o fundo, beleza? A luminosidade. Nós temos duas zonas, né? A zona fótica e a zona afótica. Zona fótica é aquela que a luz penetra. De 0 a 100 metros, nós temos a zona que nós chamamos de eufótica. Tem bastante luz. De 100 metros a 200 metros, nós chamamos de disfótica. Tem menos luz. A luz passa bem tênue, sabe? Bem fraquinha. Para baixo de 200 metros, a afótica. Daí você já não tem mais luz. Inclusive, se você considerar de 200 metros até 2.000 metros, nós chamamos de região batial, que é a afótica. Se você pegar de 2.000 metros até 6.000 metros, é a zona abissal. E se você considerar abaixo dos 6.000 metros, daí são as fossas radais. Essa região radal, pouco se sabe sobre ela. Por quê? Porque quanto mais profundo, maior a pressão. Imagina aquela massa de água absurda em cima. E também as temperaturas decrescem. Escuridão total, claro, né? Então não esquecer que a temperatura diminui e a pressão aumenta. Abaixo dos 6.000 metros até, né, acredita-se que tem aí 11.000 metros, 11 quilômetros de profundidade. Essa imagem aqui a gente consegue ter uma noção um pouco disso, dessa divisão, ó. Toda essa região de massa de água aqui, fora, nós chamamos de domínio pelágico. Só que a massa de água que está nessa região da plataforma continental eu chamo de zona nerítica. Bastante biodiversidade aqui, tá? A zona de maré é onde a água vai subir e vai descer, né, na zona de maré mesmo. O domínio bentônico é todo esse fundo, todo fora, até o fundão. Até a margem aqui, até a margem, todo fundo, bentônico. E esse aqui, né, que seria o domínio pelágico, aí nós temos os animais que conseguem nadar ou boiar. E agora nós vamos classificar. E aí as regiões, ó, até 200 metros é a região fótica, e de 200 metros para baixo, afótica. Daí de 200 a 2.000 é batial, 2.000 até 6.000 abissal e para baixo disso é a região radal, ok? Agora vamos classificar então esses animais, né, que vivem nesse ambiente aquático. O plâncton é aquele que flutua, você pode usar essa classificação para água doce também. O plâncton é o animal que flutua, porque do grego plâncton significa errante. Então, exemplo disso seriam algas e cianobactérias, que fazem parte do fitoplâncton, microcrustáceos e protozoários, que fazem parte do zooplâncton. Então, isso é plâncton, boia. O bento, ou seja, os animais bentônicos, eles vivem no fundo do mar, ou pensando no rio, no fundo, né? E eles podem ser tanto sésseis quanto errantes, eles podem ficar grudadinhos ou se movimentando. Exemplo, os corais, que são sésseis, as anêmonas, que são sésseis, são fixas, mas nós temos as bolachas da praia e as estrelas do mar, que são errantes, elas deslizam no fundo.
Nécton é aquele que consegue nadar. Você vai lembrar, nécton começa com N de nadar. Ó, então, grego nectus, aptos a nadar. Então, aqui entra peixes de tudo quanto é tipo, águas-vivas, por exemplo, os golfinhos, que são mamíferos também, por exemplo. Então, são animais aptos a nadar. E é isso, pessoal. Então, nós falamos muito aqui sobre os nossos biomas terrestres, aquáticos, sobre sucessão ecológica. Eu termino essa aula com essa foto bem bonita aqui, feita na microscopia e que foi colorida pelo computador para mostrar um pouquinho o que é o plâncton, tanto o fitoplâncton quanto o zooplâncton. Ele é muito biodiverso, porque tem todas essas espécies convivendo ali, e lembrando que o fitoplâncton é a base da cadeia alimentar aquática, ok? Então é isso, faça seus exercícios, estude bastante e qualquer coisa entre em contato para tirar suas dúvidas, tá bom? Então um beijo, fica bem e até a próxima aula. Tchau!